Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de alguns comentários que foram colocados em nosso vídeo da semana passada, tá? A gente fez um vídeo sobre a lei de imigração, a lei anti-imigrante, melhor dizendo, da Flórida, e algumas pessoas elogiaram o vídeo, claro, como na democracia é assim, e algumas pessoas criticaram, algumas pessoas discordaram da minha opinião, e isso tudo é válido. Então por isso que a gente vai discutir agora as opiniões contrárias. Eu agradeço as opiniões favoráveis, mas as contrárias é o que a gente vai discutir agora nesse vídeo, tá? Fiquem ligados. Então, pessoal, a gente tem aqui então alguns comentários que foram feitos, tá? Alguns comentários, as pessoas realmente estão buscando uma discussão, buscando realmente debater o tema de forma, entendeu, normal. E outros, realmente, você sabe, né? Nem todo mundo pode esperar o melhor das pessoas. Então, algumas pessoas realmente levaram para o lado pessoal e falaram coisas que, sei lá, não tem nada a ver. Eu prefiro não debater nesse nível, né? Então eu vou somente debater aqui sobre os que as pessoas falaram em termos de opiniões que eles têm, opiniões que podem ser ou não baseadas em fatos, né? Então a gente vai ver isso aqui agora. Começando aqui, vamos falar a mensagem de Sharon Cooper, tá? O nome dela é Sharon Cooper, ou pelo menos o username. Então ela está falando aqui: essa lei não é contra imigrantes, e sim contra imigrantes ilegais. O governador falou que imigrantes são muito bem-vindos no estado da Flórida, desde que tenham permissão para estarem no país. Será que isso é verdade mesmo, Sharon? Por que a Flórida então não dá a carteira de motorista para a pessoa que está com status legal, ou seja, que pediu para estender o status, mas está aguardando a imigração aprovar? Por exemplo, você entrou como turista, aplicou para mudar o status para estudante, ou aplicou para outra mudança de status qualquer, ou até para estender o seu status de turista. Você não vai poder tirar a carteira de motorista na Flórida, a não ser que pegue uma pessoa do DMV mal informada e com boa intenção, porque normalmente eles não vão dar a carteira de motorista para você nessa situação. Por quê? Se você está autorizado a ficar no país. O status significa que está autorizado a ficar no país aguardando a resposta do processo de extensão. Então a pessoa não está ilegal nesse momento, mas a Flórida não dá a carteira de motorista. Por quê? Por que com o recibo do I-539 você não vai no DMV e tira a carteira então, como acontece em outros estados? Mas na Flórida não dá. Então para você ver que pequenas coisas indicam que a gente pode pensar que é uma coisa, mas é outra. O motivo que ele não pode falar de imigrantes legais é porque seria muito absurdo, até mesmo para alguns republicanos, falar dos imigrantes que estão legais no país. Então eles só querem falar, eles só querem atacar os ilegais. Só que, por exemplo, um outro fato para você, Sharon, os venezuelanos que ele removeu do estado da Flórida, que ele pegou do Texas, transportou para a Flórida, da Flórida ele fretou um jato e levou essas pessoas para Martha's Vineyard, em Massachusetts. Essas pessoas não estavam ilegalmente aqui presentes no país, estavam aplicando para asilo. Então eles estavam autorizados pela lei federal, lei de asilo, lei de imigração, a permanecer no país, aguardando a resolução do processo de asilo. E ele pegou essas pessoas, colocou no avião e mandou para lá, mentindo, dizendo que eles iam ter trabalho, iam ter casa, moradia, essas coisas, e era tudo mentira. Ele usou essas pessoas para isso, para fazer uma propaganda política. Então, só para você ver que as coisas podem não ser tanto o que ele fala, pode não ser o que ele faz, tá? E muitas vezes não é com esse governador, tá? Você devia saber disso. Mas muito obrigado pelo seu comentário, porque nos dá a possibilidade de discutir, debater educadamente. Então, eu agradeço muito a sua participação e o seu comentário, tá? Aí tem um comentário aqui do Moisés Lima. Moisés Lima fala: uma pergunta mais abrangente sobre o tema. Quando um presidente é anti-imigrante ilegal, me parece que o número de aprovações de vistos diminui também. Isso procede, Gondim? Você já acompanha há muitos anos esse tema e certamente terá propriedade para responder.
Bom, basicamente eu posso lhe falar o seguinte, Moisés. Eu acho que a sua pergunta, o seu comentário nem é contra o que a gente falou aqui. É mais um convite ao debate mesmo. E eu agradeço você por isso, tá? Veja bem, não existe presidente, eu nunca vi falar de presidente ou político a favor de imigração ilegal. Tá? Isso é um conceito que alguns republicanos criaram e os eleitores republicanos vão nessa onda aí dizendo que os democratas gostam de imigração ilegal. Isso não é verdade. O que acontece é que um republicano, por exemplo, o senador falecido John McCain, provou que seria um gasto de mais ou menos 300 bilhões de dólares deportar todos os, estimativamente, 12 milhões de ilegais, 11 milhões de ilegais que estão aqui no país, de indocumentados, né? Então, esse gasto seria absurdo e iria acabar com vários setores da economia. Fez um estudo, ele contratou um estudo sobre isso, na época que queria passar a lei de imigração. Ele é um republicano que queria passar a lei de imigração para ajudar os imigrantes indocumentados e acabar com esse problema da imigração. Então, nesse caso, os democratas, eles são mais a favor de legalizar os que já estão aqui, mas não de deixar que todo mundo que entrar pode ficar ilegalmente aqui no país e está tudo bem. Ninguém quer isso. Só que não adianta você marginalizar as pessoas que estão ilegais. O número de aprovações que você fala aí no seu comentário tem sido praticamente constante, independente do presidente. Agora, a gente teve realmente, quando era o presidente Trump, nós tivemos um índice negativo muito mais alto. As cortes de imigração ficaram abarrotadas de processos porque tinha tolerância zero com a pessoa que estava fora de status, já mandava para a corte de imigração, enquanto que o governo Obama e agora o governo Biden estavam priorizando deportar os criminosos. Já que não pode deportar todos, deporta pelo menos os criminosos primeiro, depois vê o que faz com as pessoas que estão aqui. De forma indocumentada, mas programas humanitários para legalizar os imigrantes que estão aqui de forma indocumentada não quer dizer que é a favor de imigração ilegal, tá? Porque sempre que os democratas tiveram essa proposta, inclusive com alguns republicanos, hoje não tem mais, mas na época tinha, né? 2006, 2007, 2013, até que tinha, mas agora não tem mais. Agora a republicana é totalmente contra imigrante. Então, nesse caso, quando se tentou passar essas leis para legalizar os que estão aqui, inclusive o próprio presidente Biden também entrou com o próprio projeto de lei para legalizar todo mundo que estava aqui, até que entrou antes de 1º de janeiro de 2021, esses programas também tinham como a outra parte da lei fortalecer a fronteira. Só que fortalecer a fronteira não é como a retórica que Trump fez aí na época dele, que dizer que tem que construir um muro lá, que muro não resolve. Tem partes geográficas, tem parte da que a geografia não permite construir um muro, construir uma parede lá na fronteira. Tá? E também eles constroem túneis. Os cartéis têm tecnologia, têm o dinheiro suficiente, têm a condição e o tempo até de construir túneis. Tá? Túneis subterrâneos, como a gente deve imaginar que todo túnel né? Claro. E que vão chegar em alguma cidade daqui dos Estados Unidos, vindo da cidade do México, e a pessoa vem por trás, por baixo. Então, isso aí já está provado que não é o caso de tentar fortalecer a muralha que tem lá na fronteira. Eu até acho que deveria ter uma forma de barrar completamente a fronteira do México, para que, não por causa dos imigrantes, não tem nada contra os imigrantes, mas por causa dos traficantes. E sabe por que os traficantes gostam de vir para aqui para trazer drogas? Porque também eles aproveitam e compram armas. Então, a nossa segunda emenda aqui, né, que todo mundo pode vender aqui, para quem quiser, pode vender AR-15, pode vender arma militar, isso aí vai também para os cartéis. Eles acham a facilidade de comprar aqui, então eles entram aqui e compram essas armas, às vezes de forma clandestina, às vezes até de forma normal, na loja, através de outras pessoas, obviamente, e eles levam essas armas para lá e trazem drogas. Então a gente manda armas para o México e recebe drogas de volta. Então é uma boa troca que a gente está fazendo, né? Mas isso aí é o problema da fronteira hoje. Imigração na fronteira, de gente tá fugindo dos cartéis, fugindo da opressão política, social, econômica que eles sofrem no país deles,
Eu não tenho nada contra essa gente. Inclusive, tem a lei de asilo que protege as pessoas. Se eles chegam aqui na fronteira e se apresentam e falam, eu quero aplicar para asilo porque eu tenho medo de voltar para o meu país. Pela lei de imigração, pela lei de asilo, eles são obrigados a ser aceitos no país para processar o caso de asilo. Se depois for visto que não é verdade, ou que não acreditou, não conseguiu provar, ou qualquer outro motivo legal, eles podem ser mandados de volta, deportados. Mas pelo menos eles têm a condição de entrar, de ser recebidos no país e poder apresentar o seu caso de asilo. Tá? Então, o índice de aprovação ou negação realmente diminuiu, é constante mais ou menos, mas diminuiu bastante no governo Trump. Tá? Embora com alguns programas que Obama criou, não teve ainda como diz, uma diminuição no índice de aprovação, mas eu imagino que isso aí seja porque talvez o Trump deixou para o segundo termo dele, se ele tivesse tido o segundo termo, né? Que não teve, mas se tivesse tido o segundo termo, ele ia realmente acabar com outros programas que Obama criou, como o Provisional Waiver, tá? Ele tentou acabar com o DACA, não conseguiu. Então isso aí é coisa que a gente já sabia que poderia acontecer se tivesse o segundo termo do presidente Trump, tá? Mas obrigado pela sua pergunta, Moisés. Tem muitos vídeos de elogio realmente, mas a gente não vai comentar, eu só agradeço vocês, tá? Porque vocês entenderam a mensagem, mas alguns outros que têm uma opinião diferente tem que realmente dar a vez a essas pessoas também de falar, né? Rick B, né? Ele colocou, esse é o tipo de advogado que eu jamais vou contratar. Defender quem burla a lei é coisa de malandro. Vale a pena comentar esse? Tá, vamos lá, vamos comentar então. A gente não está defendendo quem burla a lei, tá? E burlar a lei tem várias formas de se fazer isso, que às vezes não é nem sua culpa. Eu vou dar um exemplo. Tem muitos imigrantes que estão indocumentados na Flórida e em outros estados, porque a imigração cometeu um erro e negou o processo deles. Eles estavam já com o filho na escola, já tinham acabado com as coisas que eles tinham no Brasil, tinham vendido tudo, estavam aqui já, conheço vários assim, e não podem mais simplesmente voltar, pegar tudo e voltar. Então, por algum tempo, eles estão aqui de forma indocumentada. Eles estão burlando a lei. Então, eu vou evitar de defender essas pessoas, de ajudar essas pessoas, porque estão aqui de forma indocumentada. E que não é nem um crime, na verdade. Você ficar fora do estado não é um crime. Na verdade, está violando a lei de imigração, mas é uma violação civil. Qual é a pena para violação civil? Deportação. Existe na lei de imigração a forma da imigração deportar as pessoas. Sabe por que a imigração não pode deportar todo mundo que está aqui de forma indocumentada? Porque o sistema de imigração está quebrado há muitos anos. Os democratas e alguns republicanos no passado tentaram consertar, ou pelo menos melhorar a situação. Não deu certo. E até hoje, agora está tudo muito pior como está, mas no governo Trump foi que as cortes realmente ficaram com 1,5 milhão de casos, tá? Pendentes. Pessoas que estão lá apenas por violação de status e pessoas que são criminosos, que não vão conseguir se legalizar e estão ambos ocupando o espaço na corte e ocupando o calendário da corte. Então, por isso que está essa situação assim. Agora, defender quem está burlando a lei, se eu estivesse defendendo criminoso, que até o advogado tem o direito e a obrigação de defender quando é um criminoso que está sendo acusado de forma indevida, mas eu não costumo aqui defender quem burla a lei de propósito ou quem burla a lei com falsidade, com fraude, essas coisas. Mas se você burlar a lei de imigração, violou a lei de imigração, e existem saídas legais que a gente pode fazer para você se legalizar, pode nos procurar que a gente vai ter o maior prazer de lhe ajudar, tá? Eu não faço questão realmente de ser contratado pelo Rick B, porque realmente eu não quero ter esse tipo de cliente comigo, mas a gente está aqui para ajudar você, se você realmente for uma pessoa que está aqui fora de status, tem uma forma de se legalizar na lei de imigração, sem cometer nenhuma fraude, tudo certinho, a gente vai lhe ajudar e você vai conseguir o seu documento, tá? Então, Rick, você pode ficar à vontade para contratar quem você quiser, tá? Procure talvez um advogado que tenha uma mentalidade mais republicana, mais conservadora, e veja quão bom ele ou ela vai ser com os imigrantes, tá? Vá tentar fazer uma consulta e veja o que você vai ouvir deles. Depois você volta para a gente aqui que a gente pode bater um papo. Tem um aqui do Desbravador Analítico. Eu não sei o que é que ele falou aqui, mas no final ele fala, mas discordo de todo o resto. Dizer que ser de partido de esquerda seria melhor para quem vai, isso não faz sentido. Países que adotam essa política estão todos cheios de corrupção, criminalidade e desigualdade em massa. O próprio estado da Califórnia, vejo a reportagem das ruas e até medo de passar lá.
a quantidade de gente morando em situação de rua e a política de descriminalizar roubos de pequeno valor só piora a situação. Bom, isso aqui não tem muito a ver com imigração, mas como está falando aqui da Califórnia, está falando de negócio de esquerda, direita e tal, vale a pena a gente trazer um pouquinho de contexto, né? Então, veja bem, desbravador analítico, você devia analisar um pouco mais a situação, porque países de esquerda, como muita gente chama de socialistas, nós temos aí os países mais ricos do mundo, tá? Eles são todos, tem muitas políticas socialistas, tá? Como, por exemplo, os países da Europa, tá? A Alemanha, a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Itália, Suécia, Dinamarca. Eu posso falar todos aqui, Bélgica, eu falo todos aí, Canadá. Tem políticas mais o que você chama de esquerda, tá? E são países onde as pessoas vivem bem, têm uma qualidade de vida muito boa. E os países que você chama de direita, eu imagino que são aqueles partidos que têm coisas como, por exemplo, o que o Trump gostava, como, por exemplo, a Rússia, a China, né? Que são países onde a população não vive com tanto conforto, com uma boa condição de vida, porque tem a ditadura militar, ou tem algum tipo de regime onde tem um ditador lá, um tirano que diz é assim que tem que ser e pronto, e aí que fica. Então, essa parte é que muita gente não consegue entender o que é ser de esquerda, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo. Então, eu não estou aqui para ensinar para ninguém ciência política, mas se você quiser assistir uns vídeos no YouTube para se educar mais, você pode ver tipo o que é socialismo, o que é social-democracia, o que é o capitalismo e o que é o comunismo. Agora, no que essa pessoa que falou da Califórnia é outro conceito de quem não deve nunca ter vindo aqui, né? Você está vendo vídeos, está vendo na Fox News, né? Que agora teve que pagar aí 787 milhões de dólares por defamar a empresa Dominion, né, das máquinas de votação. Então, nessa aí que você está confiando para ver essas besteiras que o povo está falando da Califórnia. Depois eu vou dizer, a Califórnia, se você parar na rua aqui e procurar ver quem são os homeless e perguntar de onde você vem, Tennessee, eu venho do Texas, eu venho do Arizona, eu venho de Ohio. Nenhum deles é da Califórnia, quase nenhum deles é da Califórnia. E outra coisa, nenhum deles é imigrante. Você não vê imigrantes indocumentados pedindo esmola na rua. Você vê imigrantes indocumentados vendendo flor no Dia dos Namorados, no sinal, vendendo rosas, né? Você vê eles vendendo, às vezes, cachorro-quente no estádio, quando você sai do jogo, futebol, o que seja, basquete, tem lá o cara vendendo o cachorro-quente lá. Você vê imigrante fazendo isso e não pedindo esmola na rua. O que estão pedindo esmola na rua são pessoas que têm problema mental, são drogados, às vezes são veteranos de guerra, que têm algum problema mental e não conseguem ter um emprego e estão aí vivendo na rua por opção muitas vezes. Deve ter algum pobre também, mas a maioria é por opção. E se der shelter para eles, der casa para eles morarem, um apartamento como estão agora construindo aqui em Los Angeles e outros lugares, para eles morarem, eles não querem, eles preferem ficar na rua, tá? Isso aí tem vídeos falando sobre isso, eu tenho reportagens aqui demais para mostrar se você quiser. Agora, eles não são daqui, eles são de outros estados muitas vezes. Por quê? Por causa do clima, que aqui é melhor do que nesses lugares que neva, é difícil ser homeless num lugar que neva, e também porque nesses lugares não tem nenhuma política humanitária. São estados que são dominados pelo Partido Republicano e eles chutam as pessoas da rua mesmo, tiram da rua de qualquer jeito, tá? Na Califórnia não pode fazer isso, em Nova York não pode fazer isso, nos estados mais democratas não se pode fazer isso, então eles vão para esses estados pelo clima e também pela questão política, tá? E eles têm aqui o acolhimento da população. Não que a população queira ver os homeless, mas eles não querem marginalizar a pessoa que está vivendo nas ruas. Tá? Embora muitos deles realmente causam problemas, tem esse problema. Mas a parte de dizer que está violência aqui, que não podem sair na rua, eu moro aqui e não vejo nada disso. Se você quiser vir aqui passear e ver, conhecer, talvez você mude de ideia também. Em relação a descriminalizar roubo de pequeno valor, ninguém fez isso aqui na Califórnia. O que eles não vão é pegar uma pessoa que roubou uma coisa de pequeno valor, furtou no caso, né? Colocar na cadeia para ele aprender a fazer outros crimes, né? Então, se é a primeira vez que você comete um crime como esse, você paga umas multas, você faz algum programa de probation e tal, mas não vai colocar você na prisão só porque você roubou ali um pacote de leite
ou então roubou ali um frango, alguma coisa assim, porque estava com fome, ou um brinquedo para dar para o seu filho, você não tem dinheiro para comprar. Então, essas pessoas que furtam coisas de menor valor, realmente a primeira vez não vão ser colocados na prisão de vez, não, tá? Como acontece em outros estados. Mas essa política não tem aumentado o crime na Califórnia, tá? Inclusive, se você for olhar, os crimes mais graves, que esse crime de furto aí não é um crime que atrapalha tanto sua vida quanto, por exemplo, crimes de assassinato em massa, né? A matança que acontece aí acontece muito mais nos estados republicanos. Tem muito mais violência de assassinato nos estados republicanos do que nos democratas. Dê um Google que você vai ver. Não precisa confiar em mim, não. Já que você não acredita em mim, na minha opinião, está aqui criticando a minha opinião sobre a lei de imigrantes da Flórida, você pode dar o Google e pesquisar quais os estados que têm mais crimes, estados azuis ou os vermelhos. E você vai ver que crimes contra a vida, crimes de assassinato, tem muito mais nos estados republicanos do que em Nova York, em Los Angeles, se você considerar proporcional. Você não pode considerar, por exemplo, Los Angeles com Utah, porque Utah nós temos ali 3 milhões e pouco de habitantes. E Los Angeles County deve ter mais de 15 milhões de habitantes. Então você não vai comparar, porque em número vai ser maior, mas proporcionalmente, para cada 100 mil habitantes, é muito menor do que nos estados republicanos. Inclusive como Texas e Flórida, onde o porte de arma é tranquilo aí para quem quiser. Então, você já imaginou pessoas com problema mental, né, carregando arma e na hora de raiva puxa a arma e atira no outro, como teve agora recentemente de novo no Texas, outro assassinato em massa. Então, isso é que acontece nos estados como a Flórida, como o Texas, tá? Acontece na Califórnia também, acontece, porque infelizmente as armas que são proibidas de vender aqui vêm de outros estados, ou que tem mais restrição de como vai vender aqui, tem que passar por alguns programas para vender aqui, não pode portar na rua, mas vende em outros estados, então infelizmente a Califórnia acaba sofrendo também com isso. Mas normalmente esses assassinatos em massa acontecem mais em estados onde se é permitido carregar fuzis e armas militares, como qualquer pessoa na rua pode comprar e levar para o banco, levar para o supermercado, para a farmácia, onde quiser. Essa violência é que você devia estar preocupado, tá? É de seu filho, às vezes, ir para a escola e você não saber se ele vai voltar ou não, porque existe pessoas com armas de alto calibre, armas militares, matando crianças nas escolas, tá? E você devia estar preocupado com isso, e não com o furto de $900 que o cara roubou ali na lojinha, porque quis pegar uma coisa que ele não tem condição de comprar. Então, obrigado pelo seu comentário, mas aí está o meu contra-argumento que você falou. Vamos ver aqui agora o Igor Toledo. Eu acho que não é racismo ou anti-imigrantes, é a lei do país e de qualquer outro país. O problema é que muita gente vai entrar ilegal e de qualquer maneira e quer ser tratado como se fosse americano. Imigração ilegal é um crime federal. Muita gente está cometendo um crime e quer ter direitos de um americano legal. Para quem anda na lei, essas coisas não influenciam em nada. Não influenciam em nada. Ele colocou lá, né? Então, Igor, obrigado pelo seu comentário, tá? Mas, na verdade, eu discordo do que você está falando aí pelo seguinte. Ninguém está entrando aqui ilegal e querer ter o mesmo direito dos americanos. Mas eu vou lhe dizer, muitos imigrantes que estão aqui de forma indocumentada, eles pagam impostos, e outra coisa, você paga também sales tax, né? Você compra uma coisa, tem lá 6%, 7%, 10%, dependendo do lugar que você mora, tem os seus taxas, você está pagando impostos. Às vezes tem imigrantes indocumentados que têm empresas, pagam impostos, estão empregando outras pessoas, tá? E estão vivendo normal. Só que eles não têm direito de votar, não têm direito de receber a aposentadoria por esse que estão pagando, não recebem de volta nada do imposto de renda. Quer dizer, na verdade é o contrário do que você está falando, porque muitas vezes a pessoa que está indocumentada está mais dentro da lei, às vezes, outro tipo de lei, não a lei fiscal, obviamente, não a lei de imigração, obviamente, do que alguns americanos. Inclusive, só para você saber, se você for dar um Google também, você vai ver isso aí, já está provado que o imigrante o americano é 3 a 4 vezes mais propenso a cometer um crime do que um imigrante, tá? Então, essa parte aí você falou aí de ter direito igual, não é. Agora, o que a gente não pode é tirar os direitos completamente. E outra coisa, quando você pega um imigrante e diz, você não vai ter carteira de motorista, você está punindo o imigrante, está punindo todo mundo, porque esse cara não vai ter seguro no carro
E na Flórida é um estado que é o Personal Injury Protection. Então tem aquele PIP. Você tem que, quando você recebe um acidente, vítima de acidente, a seguradora da pessoa que bateu no carro paga os primeiros 10 mil, não sei quanto é que é agora, paga o valor inicial do seu tratamento médico. Mas se a pessoa está indocumentada, não tem carteira de motorista, não tem seguro, obviamente, e não vai pagar. Então, se você, floridiano, que está legal no país, tem seu green card, ou é cidadão americano, ou nasceu aqui, e algum indocumentado bater no seu carro, mas não tem carteira de motorista e não tem seguro, e você não tiver seguro de uninsured motorist, good luck with that. Tá? Porque o seu estado não permitiu que aquela pessoa tivesse seguro. E ela deveria ter seguro. Estou falando que ela deveria estar dirigindo sem carteira e tal, mas eles estão aí, a lei de imigração estão quebradas e ele deveria ter uma chance de se legalizar. É só isso que eu digo. Muita gente está aqui trabalhando duro, está procurando uma vida melhor para os seus filhos e eles estão vendo que não tem nenhuma oportunidade de se legalizar. Às vezes, não tem nenhuma chance de se legalizar. Então, o que é que vai acontecer com essas pessoas? E aí você vai marginalizar eles e dizer que eles têm que ser tirados, não podem andar no carro, não pode ir para um hospital, porque vão perguntar no hospital, de acordo com a lei da Flórida, vão perguntar qual é o status imigratório daquela pessoa, entendeu? E daqui a pouco não pode pôr os filhos na escola também. Então, vai gerar uma coisa aí que não acho que vai ser muito legal para o estado da Flórida não, tá? Para a população da Flórida mesmo, tá? Porque essas coisas existem por uma razão, tá? Então, e outra coisa mais importante ainda, trabalhar com imigração legal e ilegal, essa coisa não é do governo estadual. Isso é um problema do governo federal, tá? O governo estadual está preempto, não sei se essa palavra existe em português. Preempted quer dizer, no inglês quer dizer, ele já está prevenido de fazer isso, porque o federal é que tem o poder de legislar e de regulamentar o que eles chamam de alienage, que são estrangeiros no país. Tá? Então, isso não é do governo estadual, essa lei é inconstitucional e vai ser declarada, imagino, pela corte como inconstitucional, se a corte realmente analisar da forma correta, porque não é uma coisa que o estado pode fazer, immigration enforcement, não é do estado da Flórida, nenhum outro estado fazer isso. Então, o que acontece é que a lei constitucional, essa lei é ilegal e essa lei não deve ser acolhida pelas cortes, tá? Para finalizar aqui no seu comentário, Igor, você fala, para quem anda na lei, essas coisas não influenciam em nada. Influenciam sim, como eu falei, do caso do acidente de carro, por exemplo. Também as empresas agora, imagine você, se as empresas não podem mais contratar os imigrantes documentados, porque tem que fazer o E-Verify. Então, o que vai acontecer com essas empresas? Eles vão ter que demitir, né, os trabalhadores que estão indocumentados, que estão aí agora, pela lei da Flórida, não podem mais trabalhar nessas empresas. E quem que vai fazer agora cortar grama? Quem que vai fazer construção? Né? Quem que vai fazer limpeza? Quem que vai fazer limpeza na sua casa? Não acho que você vai ter muitos americanos ou pessoas que estão legalizadas aqui no país que vão querer fazer certos trabalhos. Tá? Então, mas a população que está legal vai sofrer pela falta desses imigrantes. Se você quiser assistir um filme interessante, assista A Day Without Mexicans, ou Without a Mexican. É um filme que saiu, uma sátira, falando de uma coisa fictícia, onde os imigrantes ilegais desaparecem, evaporam. E aí você vê como trava tudo na economia, como trava a vida das pessoas, inclusive de alguns senadores republicanos que tem nesse filme aí. Eu recebi esse filme aí para ter uma outra perspectiva, tá, Igor? E você vai ver que vai muito mais além disso aí. E outra coisa, aqueles que estão falando que, porque eu tô legal aqui agora, isso é para os ilegais, não sei o que tal. Gente, vocês não têm amigos que estão indocumentados aí? Ou membros da família? Você só anda com pessoas legalizadas, né? Só anda com cidadãos americanos e residentes permanentes, né? Então, eu imagino que seus amigos devem pensar de vocês, né? Se vocês têm esse pensamento, né? Eu não estou criticando você, estou criticando apenas o seu pensamento, porque pessoas que estão aqui indocumentadas são seres humanos, tá? Eles têm também, pelo menos, direitos humanos, eles têm que ser tratados com dignidade e poder, pelo menos, um dia tentar uma chance para se legalizar, tá? Já que eles não vão ser deportados, porque a Corte de Imigração está cheia, não tem recurso para deportar todo mundo, tá? E eles não vão sair por vontade própria, mesmo que você tire alguns direitos deles,
Então eles vão acabar ficando aqui. Então não é melhor tentar legalizar essa gente? Muito dele pode ser seus amigos, colegas de trabalho, tá? Ou até gente que você nem sabe que está indocumentado aqui. É bom ter cuidado quando a gente falar que essa lei é só para os imigrantes ilegais. Está legal, não vai prejudicar em nada. Não é bem assim, tá, gente? Mas obrigado, Igor, pelo seu comentário, tá? Vamos aqui agora falar sobre o comentário de Alcindor. Tá? Imagino que é Alcindo, né? Mas Alcindor Silva. Falou: se o imigrante ilegal pagasse os impostos devidos, sim, mas eles só trabalham cash e desfrutam dos benefícios do Estado. E assim não funciona bem. Será que isso é verdade mesmo, Alcindor? Você acha que os imigrantes que estão indocumentados não pagam imposto? Você não vê eles pagando imposto aqui, né? Você não vê eles tirando o ITIN, pagando imposto, né? Comprando casa, abrindo empresa e às vezes até empregando pessoas que estão legalizadas aqui. Você não está vendo isso aí acontecer, né? Porque eu tenho vários que eu conheço que são assim. Tá? Vários que são empresas até boas, empresas até grandes, faturando bastante, e estão indocumentados. Então, e também essa parte que só trabalham cash, generalizando, né? Alguns trabalham cash porque não tem uma forma de pagar. Agora, não seria melhor legalizar eles para retirar o Social Security e ele não trabalhar mais cash? Porque os empregadores não iriam querer pagar uma pessoa cash, porque é melhor pagar no payroll do que pagar com cash, onde você não pode abater o imposto de renda depois. Mas os empregadores às vezes pagam alguém cash porque não tem outro jeito. Porque não acha empregado. Você acha que o americano vai fazer alguns trabalhos desses? Não vai. Então, por isso que acontece essa situação. Então, tudo tem um motivo, né? Se você for analisar bem, você vai ver que a sua opinião, que eu respeito, eu não concordo. Ainda mais com tantos imigrantes que eu vejo aqui, que eu faço consulta e converso, e que são amigos, inclusive que eu conheço pessoalmente, e que estão aqui só produzindo, pagando imposto, criando seus filhos e fazendo tudo de bem, só que estão indocumentados e não tem uma forma de se legalizar. Tá? O único pecado deles é esse. Tá? Mas aqui... E desfrutam os benefícios do Estado. Que benefícios que eles desfrutam? Eles não podem, eles pagam... Se você falar que é ambulância, polícia, as ruas e tal, isso não é com o imposto federal que você paga. Isso é com o imposto estadual, que é o seus tax. Você paga os seus tax quando você compra uma coisa. Se eles compram uma televisão, um celular, um computador, estão pagando seus tax. O dinheiro vai para isso aí. Então, eles estão pagando imposto para justamente usufruir desse benefício do Estado. Agora, os benefícios federais, eles não usufruem realmente. Né? Eles não podem ter alguns benefícios fiscais, eles não podem, às vezes, ter plano de saúde, não vai ter plano de saúde, então não vão ter os benefícios que vêm de leis federais. Mas os benefícios estaduais, eles têm, desfrutam e pagam por isso. Tá? Então, é só você analisar direitinho e ver que talvez o seu comentário precise ser modificado, se você quiser analisar os fatos de forma correta, e talvez até mudar de ideia, né? Não estou querendo que você mude de ideia aqui, mas é uma sugestão, que você olhe os fatos e veja que não é bem como você está falando. Temos aqui mais um também. Glaucio Uchoa. Lamentável a sua percepção em afirmar que o governador é racista. Além de ser um equívoco dizer que republicano não gosta de imigrante, pois o que o país tenta regular é a legalidade do status. Você está incentivando a imigração irregular, pois quem faz essa coisa correta em nada será penalizado. Pedir para boicotar a Flórida chega a ser assustador da sua parte. Tá, essa aí a gente tem que quebrar em várias partes, tem muitas coisas aí que não fazem sentido. Então, obrigado, Glaucio, pelo seu comentário, mas vamos ver. Lamentável sua percepção é afirmar que o governador é racista. Ele não é racista? Bom, na campanha que ele estava concorrendo contra o Andrew Gillen, ele falou que ele praticamente chamou ele de macaco, porque ele é de cor negra. E agora ele está promovendo essa lei aí que está proibindo o ensino avançado, o AP Class, o ensino avançado nas escolas, até o high school, de estudos afro-americanos. Não é racista isso? Bom, se você acha que isso não é racista, a gente pode discutir outro dia, mas me parece bem racista. Por que ele vai proibir o ensino de estudos afro-americanos nas escolas? Não faz sentido isso. Uma pessoa não racista não faria isso, né? Eu acho que não teria por que não fazer. Mas vamos.
e dizer que republicano não gosta de imigrante. Não, então por que todos os imigrantes bloquearam reformas imigratórias em 2006, 2007, 2013, onde tinha alguns republicanos que estavam a favor, mas os que estavam no comando não deixaram passar. Tá? Agora, onde você vê um democrata chegar na televisão e fala os imigrantes ilegais têm que ser deportados? Quando você viu um democrata falar isso? Se você quiser mostrar um aqui para mim, põe um vídeo aqui, põe um link no comentário aqui que eu depois vou analisar e a gente vai poder discutir depois no outro vídeo, tá? Mas eu nunca vi falar isso. Agora veja o Jeff Sessions, senador do Alabama, veja o Mitch McConnell, veja o John Boehner, que era o Speaker of the House, quando o Senado passou a lei a favor de a reforma migratória em 2006, 2007, se não me engano. Não, 2013, desculpa. Que Obama queria assinar essa lei. Veja quem bloqueou a lei, que não levou nem a votação. Republicano. Veja os governadores que estão expulsando imigrantes, até legais, dos seus estados, para fazer uma propaganda política e mandando para estados democratas. Greg Abbott, do Texas, e o Ron DeSantis, que coincidência, né? Da Flórida. Então, gente, eu não preciso mais falar disso aí, você sabe que depois que o Trump entrou e falou que imigrantes eram criminosos, que vinham para aqui que eram estupradores, que eram criminosos, que traziam drogas. Depois que isso aconteceu, ficou bem claro que os republicanos agora acolheram o Trump, que até hoje tem um apoio muito grande do Partido Republicano, depois de todos os crimes que ele cometeu, e os democratas são do outro lado. Então, ficou bem claro essa linha, ficou bem nítida essa linha agora. Não acho que não dá nem para ter discussão mais sobre isso, mas, de qualquer forma, aí depois ele fala aqui também que eu estou incentivando a imigração irregular. Bom, se vocês assistirem os meus vídeos anteriores, você vai ver que eu falo para não vir no caicai, não entrar pela fronteira de forma ilegal. Tem vídeos que eu falo, não cometa fraude, não minta para a imigração, não minta para o seu advogado. Entendeu? Então eu venho promovendo, ao contrário, nos meus vídeos, eu venho promovendo a imigração legal, faz as coisas de forma correta. Agora, se você já está ilegal aqui no país, está de forma indocumentada no país, mas há na lei uma forma legal de legalizar você, eu vou usar essa forma de legalizar você e você vai ter o seu documento, tá? Porque a lei tem previsão legal para isso. Então, eu não estou incentivando nunca ficar ilegal. Inclusive, eu falo nos vídeos, não fique fora de status. Não ouça conselho de pessoas que estão aqui e falam, fique fora de status, não ligue para isso não. É justamente isso que eu falo nos meus vídeos, ao contrário. Então, eu acho, Glaucio, que você caiu nesse vídeo por alguma razão e nunca assistiu nenhum vídeo meu anterior. Então, eu vou dar um passe nisso aí, porque eu imagino que você não deve ter visto meus vídeos, não deve me conhecer muito bem, para falar que eu quero incentivar a imigração irregular, tá? E aí você também tem o mesmo equívoco do colega anterior, que falou que quem faz a coisa correta e nada será penalizado. Sim, é penalizado porque nós estamos numa economia globalizada, tá? Então, se você tira os imigrantes ilegais ou indocumentados do Estado, vai ferir, sim, as pessoas. Você vai ter um aumento no preço da comida, porque quem que vai colher laranja na Flórida lá? John Smith, o cara com o sobrenome MacArthur, que vai estar pegando lá laranja? Não. Vai ser o Hernandez, vai ser o Silva, tá? Esses é que vão estar pegando lá, que são os imigrantes. Vão estar pegando a laranjinha para depois estar no supermercado, depois na sua casa, tá? Então, se não tiver eles, você mesmo estando legal no país, a gente deve estar documentado já agora, né? E também não deve estar se lembrando de outros amigos seus e parentes que devem estar indocumentados, mas tudo bem. Então, na hora ninguém pensa nisso, né? Que aquele só foi possível por aquele preço porque estava pagando menos a um imigrante documentado. Então, pense nessas coisas antes de dizer que quem faz a coisa correta não vai ser penalizado por uma lei dessa, porque vai ser penalizado sim. E vocês vão ver como a Flórida vai ser boicotada. Não pelos imigrantes, porque eles vão acabar continuando aí. Boa parte vai continuar aí, infelizmente. Mas por empresas. Aconteceu com a Arizona, naquela lei que eles fizeram a SB 60, se não me engano. E agora vai acontecer com a Flórida também. Você vai ver como vai ser boicotado por várias grandes empresas, grandes convenções vão tirar da Flórida, tá? E agora também tem essa briga com a Disney aí, que está o governador brigando com a Disney. Eu não sei para onde a Flórida vai, mas se você gosta disso aí, então seja bem-vindo, continue aí e sucesso para você. Obrigado pelo comentário, Glaucio. Everton Baptista.
Pergunto se eu poderia também botar também os democratas, não só os republicanos que votaram. Bom, se algum democrata votou nessa lei da Flórida, nessa lei que está aí da Flórida, eu posso lhe garantir que ele não vai ser reeleito na próxima eleição. Tá? Então, se algum democrata, eu realmente não, vou confessar a você, eu não vi. Para mim, eu achei que todos os republicanos votaram a favor e nenhum democrata na Flórida votou a favor. Mas está falando que eu vou até olhar isso aí depois para voltar aqui depois de dizer. Se algum democrata votou nessa lei, realmente eu desconheço, mas se votou nessa lei, na Flórida, eles não vão conseguir mais se reeleger. Tá? A não ser que eles mudem para um distrito onde a predominância seja republicanos, conservadores. Tá? O último aqui agora, gente, tem aqui o Valdemar da Silva Oliveira. Querer ser imigrante legal para não pagar imposto, você acha correto? Não, não acho correto não, Valdemar. É por isso que eu não conheço ninguém que quer ficar ilegal para não pagar imposto. Deve ter, mas eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém nessa situação. Eu conheço algumas pessoas que estão ilegais por algum outro motivo, tá? Ou pessoas que estão ilegais e estão pagando imposto. Tá? Estão de alguma forma pagando imposto. Até gente que está usando número falso para pagar imposto, mas quer pagar imposto. Porque sabe que se está aqui, tem que pagar imposto, está ganhando dinheiro. Então, agora eu conheço alguns brasileiros que estão legais e não pagam imposto. Tá? Isso eu conheço vários. Então, obrigado também pelo seu comentário, mas eu não concordo que a pessoa que está aqui, que quer ficar ilegal para não pagar imposto, está correto. Está incorreto, é crime inclusive isso, e eu não vou apoiar esse tipo de situação. Então, pessoal, eu não vou mais continuar falando dos outros aqui, porque tem muitos, eu posso depois até fazer outro vídeo sobre isso aí, mas tem uns comentários que estão, por exemplo, agredindo a minha pessoa de forma pessoal, como se fosse uma coisa assim de... A pessoa ficou com raiva realmente de mim por ter feito um comentário contra o governador DeSantis, né? Mas eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês que estão me criticando por terem criticado o governador DeSantis. Se você é imigrante, ou você tem relacionamento com imigrantes, algum parentesco com alguns imigrantes aqui, eu posso quase que dar a minha palavra, que se esse governador pudesse ir na sua casa, pegar você agora, tirar o seu green card, ou a sua cidadania, e mandar você de volta para o Brasil, ele faria isso sem pensar duas vezes. Tá? Ele e mais de 90% do Partido Republicano faria isso. Tá? Eles querem acabar com o direito de ser americano para quem nasce aqui. Os republicanos querem fazer isso, tem proposta no Congresso para isso aí. Tá? Não passa por causa dos democratas. E esse tipo de retórica aí é só para ele se eleger. Ele sabe que essa lei é inconstitucional e ele sabe que essa lei não vai persistir, mas ele fez a propaganda política dele. E pessoas como vocês que são documentados agora e que estão virando as costas para pessoas que não são documentadas por outros motivos quaisquer, vocês se acham melhores que eles? Gente, fala sério, né? Nós todos somos brasileiros ou fomos brasileiros um dia. Estamos aqui agora procurando uma vida melhor. Por que não procura ajudar o seu colega brasileiro a se legalizar? Você está legalizado no país, você tem uma empresa, por que você não vê se pode oferecer um trabalho a um imigrante que está indocumentado e ver se consegue ajudar também a sua empresa? Porque você não consegue americanos para fazer algumas coisas, alguns trabalhos, né? Então, essa retórica aí de pessoas que no Brasil se acham de direita porque gostam do Bolsonaro e acham que eu sou contra. Eu no Brasil não gosto de nenhum dos dois, para falar a verdade. Eu não gosto nem acompanhar a política do Brasil. Mas aqui realmente não dá para a gente defender o Partido Republicano quando se fala de imigração. E eu estou falando aqui só de imigração, tá? Nem estou falando de outras coisas, que se eu for falar aqui de outros assuntos aí que a maioria da população americana estaria concordando comigo, mas tudo bem. Vocês que participaram, obrigado por terem dado seus comentários aqui, tá? Eu comentei alguns que eu achei que deveria ter esse debate realmente. Não vou comentar os que me atacaram pessoalmente, porque vocês podem ler depois aí e julguem por você mesmo se essas pessoas estão realmente agindo de forma correta ou não. Cada um faz o que acha que deve fazer. Eu não posso ensinar as pessoas a serem educadas, a terem uma certa postura, né, na hora de debater algum tema. Isso não pode se ensinar às pessoas. Cada um fala o que quer e eu deixei minha mensagem para vocês aqui. Eu espero que esses comentários aí tenham realmente aberto a cabeça das pessoas que fizeram comentário também, analisem sobre outro prisma se quiserem e sempre acompanhem nossos vídeos, façam um comentário. Se vocês não gostaram do que eu falei, pode falar no comentário. Eu vou depois abrir outro vídeo e vamos discutir o tema, ou fazer uma live no futuro sobre isso. E é democracia, o debate está aberto aí. Eu não estou preocupado com isso não, tá? Eu quero que todo mundo fique bem informado e não tenha retórica
contra imigrantes que estão indocumentados como se fossem pessoas de segundo grau. Não são. São seres humanos que precisam, da mesma forma que quem nasceu aqui, um dia ter uma chance na vida. Tá? E a gente está aqui para isso. Tá, pessoal? Podem, por favor, subscrever nosso canal. Dê o like lá no vídeo. Se não gostou, dê o thumbs down também. Qualquer forma, você está participando. A participação é bem-vinda. Subscreva o nosso canal, aperte o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo. E estaremos nas próximas lives aí juntos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.